Vamos abrir o nosso Café em Brasília hoje falando sobre as comissões na Câmara dos Deputados. Foram instaladas, grande parte das comissões tiveram os seus líderes, os seus presidentes escolhidos nessa quinta-feira. E tivemos aí uma surpresa, porque tínhamos um escolhido já para a Comissão de Relações Exteriores, que seria o deputado Eduardo Bolsonaro, que acabou se licenciando. E aí veio a notícia de que seria Felipe Barros, também do PL, então uma negociação também do próprio PL, e é com ele que a gente conversa agora. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui do Café em Brasília. Uma alegria falar com vocês. Olha, parabéns aí pela escolha do partido, para o seu nome aí à frente da Credem, até porque a Credem agora, de fato, vai ser uma comissão que vai ser fundamental, vai ser importante para o país nessa atual conjuntura. Parabéns mesmo. E a gente já queria abrir a nossa entrevista te perguntando por que a Credem hoje é tão importante, qual é a fundamental importância da Credem para o PL, para o Brasil e também para o PL, que negociou muito essa comissão. Neila, eu vejo a importância da Credem principalmente por dois principais fatores. O primeiro deles, por uma questão geopolítica mundial. Hoje, todos os países estão debatendo instrumentos de fortalecimento das suas respectivas soberanias nacionais. Você vê hoje a Alemanha, Estados Unidos, a Índia passando por esse processo de aprimoramento dos seus estados-nações. Você tem hoje um cenário geopolítico complexo do fim da unipolaridade que vinha se fazendo presente praticamente desde a Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria. Você tem hoje vários focos de tensões em diversas regiões do mundo e que afetam o Brasil. Então, se nós analisarmos o cenário geopolítico mundial, sem sombra de dúvidas, os principais assuntos debatidos hoje no mundo serão também debatidos na Academia da Câmara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em decorrência daquilo que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos. Você tem alguns processos históricos que estão acontecendo e que a comissão pode e deve analisar a conformidade desses fatos com acordos de direitos humanos pelos quais o Brasil é signatário. A comissão tem essa prerrogativa regimental e constitucional. Você tem outros assuntos nacionais que devem ser debatidos, como, por exemplo, o papel das Forças Armadas. Hoje, o mundo todo tem passado por um processo de fortalecimento das suas Forças Armadas, e isso ainda não está acontecendo no Brasil, é algo que eu defendo. Você tem a discussão sobre os minerais estratégicos, os ativos estratégicos de cada um dos países. O Brasil é um país riquíssimo em minérios estratégicos, como, por exemplo, urânio, terras raras, inclusive, que é um dos focos de tensão ali dos Estados Unidos mediando o conflito Rússia-Ucrânia. Né? Então, nós temos isso no nosso país, só que pouco se discute sobre o papel dos ativos estratégicos brasileiros no cenário geopolítico mundial. Então, eu vejo esses dois principais fatores como os fatores responsáveis de colocar a Credem como a principal comissão hoje da Câmara dos Deputados. E a gente vive um momento no Brasil de tensão aí entre Estados Unidos e Brasil, aí a gente fala de poder executivo, claro. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, por que o PL batalhou tanto para ter essa comissão na mão de vocês. Até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro saiu à frente, citou o seu nome, né, escolheu o seu nome aí para ficar aí no lugar do Eduardo Bolsonaro, que seria até então o escolhido. Por que o PL queria tanto essa comissão? Primeiro, por conta desses dois fatores que eu falei para você agora. Mas nós temos, e aí especificando alguns dos assuntos, nós temos as denúncias da interferência dos Estados Unidos no processo democrático brasileiro ao longo dos últimos anos, o papel da USAID, você tem a Agenda 2030, você tem o papel e a influência de ONGs internacionais que estão aqui dentro do Brasil, agindo politicamente, recebendo dinheiro de outros países para impedir o desenvolvimento do nosso país. Você tem esse processo de fortalecimento da soberania nacional, que eu tenho falado que não existe soberania nacional sem a soberania popular, que é a voz do povo. Ouvirmos a voz do povo para fortalecemos a democracia brasileira. Então, você tem todos esses fatos que estão acontecendo no nosso país, por exemplo, relativos à liberdade de expressão, o papel da OEA, que esteve recentemente aqui no Brasil, através do seu representante, o senhor Pedro Vaca, que é o relator da OEA no assunto da liberdade de expressão. Tudo isso
são assuntos que são de competência regimental da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para a comissão analisar esses fatos e fazer os devidos encaminhamentos. É por isso que a Credem, desde o primeiro momento, sempre foi colocada como a escolha número 1, a escolha prioritária do PL. O PL hoje que é o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, e que, portanto, trabalhou para assumir esse protagonismo nas comissões da Câmara dos Deputados. Deputado, a Credem, se não tiver competência, ela consegue ter influência para lidar aí com essas questões econômicas entre países? Vou citar mais uma vez o exemplo de Brasil e Estados Unidos por conta da tensão que foi instalada aí nos últimos tempos, mas a Credem tem essa autonomia ou consegue ter esse alcance? Olha, o que nós faremos, e eu não tenho a menor dúvida disso, é o contraponto a esse nanismo diplomático que está instalado no governo Lula. Em relação à efetividade das medidas da Credem para, por exemplo, reverter a taxação de alguns produtos brasileiros, que os Estados Unidos já sinalizou que vai fazer, é pouca efetividade. O que nós podemos fazer é tentar estabelecer um diálogo e fazer o contraponto com o governo federal. Por que eu digo que nesse ponto específico pouco pode fazer a Credem? Eu quero lembrar vocês que no período pré-eleitoral dos Estados Unidos, o presidente Lula optou por ficar ao lado da adversária de Donald Trump, a Kamala Harris, do Partido Democrata, demonstrando mais uma vez, diga-se de propósito, o alinhamento deste governo com o Partido Democrata norte-americano. Mais do que isso, a primeira-dama, a senhora Janja, xingou Elon Musk, que hoje é um dos principais secretários, o que equivale aos nossos ministros aqui no Brasil, né? Xingou Elon Musk, e hoje Elon Musk é um dos principais secretários do governo Trump. Tudo isso corrobora com essa taxação e com a falta de diálogo do governo Lula com o governo Trump. Falta de diálogo essa que o próprio ministro Haddad, numa entrevista ontem, admitiu que o governo federal brasileiro não tem hoje qualquer tipo de interlocução com o governo federal. Diferente de quando o presidente Bolsonaro estava na presidência, o presidente Trump anunciou que poderia taxar alguns produtos brasileiros e, através do diálogo e do bom relacionamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, o presidente Bolsonaro conseguiu reverter essas medidas. Não é esse cenário que nós estamos vendo hoje. A Credem pode fazer aquilo que se chama de diplomacia parlamentar, estabelecermos contato com a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento norte-americano para tentar fazer esse contraponto ao governo federal. Na última terça-feira, deputado, eu confesso que eu cheguei aqui à redação e recebi um telefonema me dizendo que o PL estava em reunião para definir uma decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar. Eu falei, gente, mas ele não vai assumir a Credem, já não está definido isso. Minutos depois, a gente viu o vídeo dele, né, nos Estados Unidos dizendo que queria ficar. Então, sabemos que ele é seu amigo pessoal, além de colega aí de trabalho, de partido, é seu amigo pessoal. Essa decisão do Eduardo te pegou de surpresa? Sim, ele é meu amigo pessoal, Neila, e me pegou de surpresa. Eu também fiquei sabendo na terça-feira, e até o presente momento, todos nós tínhamos a convicção de que ele assumiria a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque as comissões são escolhidas de acordo com o tamanho de cada bancada. O PL, por ter a maior bancada, tem a primeira escolha das comissões. E nós já tínhamos debatido internamente que a nossa primeira escolha seria a Credem e que essa presidência da Credem seria do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, eu fui pego de surpresa e aí, então, conversei com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o presidente Jair Bolsonaro, que colocaram, então, o meu nome como o substituto do deputado Eduardo, o que é uma responsabilidade muito grande, porque o Eduardo já tinha sido presidente da Credem em 2019, 2020, então já sabe como que se dá o funcionamento da Credem. Além disso, hoje ele é o secretário de Relações Internacionais do PL, né? Então é uma responsabilidade grande, mas tenho certeza que não só eu, como os meus colegas que fazem parte da Credem, vamos cumprir com as missões que o partido nos der e também vamos atender às expectativas do Eduardo. Pode esperar, deputado, que o deputado Eduardo Bolsonaro possa ser, a partir de agora, uma espécie de ponte entre a Credem e os políticos norte-americanos que têm ameaçado sancionar as próprias autoridades brasileiras? Ele pode ter aí essa interferência, pode ser essa ponte aí para vocês?
Olha, com certeza, e não só nos Estados Unidos, Nela, porque o deputado Eduardo Bolsonaro já tem feito esse trabalho internacional há muito tempo. Então, ele tem excelente relação com os partidos de direita de Portugal, com os partidos de direita da Espanha, de outros países europeus, tem um excelente relacionamento com Israel. Então, eu tenho certeza que esse trabalho em conjunto nosso, aqui na CREDEM, na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, que é, repito, secretário de Assuntos Internacionais do Partido Liberal, que é o maior partido da América Latina hoje, vai potencializar muito os nossos trabalhos. De se envolver de maneira mais direta com os parlamentares dos Estados Unidos? Tem algum plano para isso? Eu ainda não conversei com o Eduardo especificamente sobre isso. Agora, o que eu posso lhe responder é aquilo que está dentro das atribuições da CREDEM. Né? Nós podemos e faremos uma análise dos fatos que estão acontecendo no Brasil e se esses fatos estão em conformidade ou não com os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário. A nossa Suprema Corte já decidiu anos atrás que tratados de direitos humanos que o Brasil seja signatário possuem o status supralegal, portanto, valem mais que as nossas leis ordinárias e menos do que a Constituição Federal. Então, nós podemos e certamente faremos essa análise desses fatos que estão acontecendo no Brasil, as violações à liberdade de expressão, violações a garantias individuais, dentro da perspectiva se esses fatos estão ou não em conformidade com tratados de direitos internacionais. Bom, essa era mais ou menos a próxima pergunta, relacionada à próxima pergunta, até para a gente encerrar, então, fazendo uma conclusão. Sobre essa questão de interferência dos Estados Unidos no Brasil, o senhor enxerga de forma positiva ou essa interferência ela precisa ser mantida apenas na diplomacia? Eu digo isso porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou para o Metrópolis que ele não tem planos para um encontro entre Lula e Donald Trump. O secretário de Estado também, Marco Rubio, também não tem data para visitar o Brasil. Então, o senhor acredita que a CREDEM, nesse contexto, pode ser uma alternativa, uma via para o diálogo entre as autoridades norte-americanas e brasileiras? Olha, Lula chamou o Trump de fascista. Lula se alinhou à opositora de Donald Trump, a Kamala Harris. Né? Houve, pelo que se tem chegado ao conhecimento de todos nós, uma interferência indevida dos Estados Unidos, através do Partido Democrata, no processo democrático brasileiro. Uma interferência que ajudou, inclusive, Lula e o PT. Né? Pelo que se tem tornado público dos documentos da USAID, né? Foi através da USAID que se criou aquilo que se chama, pelo Mike Pence, um ex-funcionário da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, de complexo industrial da censura, que é aquilo que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos. Né? Então, se houve uma interferência, e pelo que tudo nos indica, foi uma interferência do Partido Democrata durante a gestão Biden para favorecer Lula, o PT e prejudicar o presidente Bolsonaro. Né? E nesse contexto, é natural que não haja qualquer tipo de interesse do atual governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, em sentar para conversar com Lula, uma vez que Lula ofendeu o presidente Donald Trump e a primeira-dama brasileira ofendeu Elon Musk, que é um dos principais secretários de Donald Trump hoje. Então, talvez você seja uma via alternativa aí para essa conversa. Com certeza, nós já estamos buscando essa ponte, esse diálogo com integrantes do governo Trump e também com parlamentares norte-americanos, até para nós investigarmos a fundo essas denúncias que têm chegado a público dessa interferência ilegal e indevida dos Estados Unidos na democracia brasileira. Maravilha, deputado. Olha, te agradeço muito mesmo pela participação. Te parabenizo mais uma vez aí pela presidência da CREDEM e desejo excelente trabalho aí à frente da comissão. Obrigado, Neila, pela possibilidade de falar aqui com vocês. É uma alegria falar com Metrópolis e estou à disposição de todos vocês sempre. Até mais. Obrigada.